Olá, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma live. Vou aguardar aqui. Fala, Vitor, tudo bom? Vou tecer um comentário aqui. Vitor, ontem eu disponibilizei a live, já está no YouTube. A live que eu tive ontem com o professor de História. Ficou muito boa. Não por minha parte, mas pela parte dele. Já está lá no meu YouTube, se você depois quiser perceber lá, muito bom. Tivemos uma aula de História ontem. E hoje nós vamos ter... Vou fixar esse comentário. Superação dos momentos de crise com o pastor Chicão, um amigo nosso da região. Estou aguardando ele entrar aqui. Tá ok, dá uma olhada lá. O pastor Chicão já está entre nós. Fala, meu querido, tudo bom? Graças a Deus, tudo jóia. Que bom, que honra te ter comigo aqui hoje, nessa live. Rapaz, tem muito tempo que a gente não se vê, hein? Verdade, há muito tempo. Eu acredito que a última vez que nos vimos, me parece que foi num concílio lá em Itaperuna, se eu não estou enganado, na SEAB, na Igreja Batista SEAB. Foi mesmo. Ou seja, isso já deve ter tem mais de 2 anos, tem quase 3 anos. Tem 3 anos. Tem, é isso aí, uns 3 anos. E aí, como é que tá Bom Jesus do Itabapoana? Rapaz, bom Jesus, nós estamos trancados dentro de casa com medo dessa... Não é nem medo, né? É cuidado. Por causa do corona. Já são quantos casos confirmados aí? Você sabe me dizer? Rapaz, na semana passada falavam-se 18. 2 óbitos. É mesmo? Infelizmente. Aqui em Porciúncula nós tivemos um acréscimo aí de 9 casos essa semana. Me parece que agora 13. Não sei se de forma oficial era até anteontem 11. E agora me parece que são 13. Interessante. Esses números, o Estado tem um número, a Prefeitura tem outro, e o povo fica perdido quanto às verdadeiras informações. Ontem nós tivemos aqui uma live até com um professor de História, e ele esteve ressaltando o valor, né, da transparência, né? A transparência nesse momento é algo fundamental para contermos, né, essa pandemia, essa crise. Com certeza. Porque nós não nascemos para viver no escuro, né? Verdade. Essa é a ideia. Então, nós já temos aqui algumas pessoas, né? Temos 4 pessoas. Eu vou dar um tempinho. A Clara, o Luiz Moisés Prata. Luiz Moisés Prata é lá de Ponte Nova. Lá de Ponte Nova, rapaz. O pessoal de Ponte Nova está aí. A Lara é da sua igreja. Você hoje está na primeira de Itaperuna, de Bom Jesus, Bom não é isso? Jesus. Sou ovelha do pastor Isaac Ferreira Pimentel. Eita! O Adson é daí também? O Adson é o Adson do Jardim Valéria? Deve ser, porque na minha igreja, pelo menos, eu não conheço. É o Adson lá do Jardim Valéria. Rapaz. Legal. Legal, Adson. O Vitor Loredo é do Rio de Janeiro, um amigo nosso. Muito bom. Que tem lutado pelo Evangelho lá no Rio de Janeiro, lá do Rio, lá de Campo Grande. Lugar quente, então, hein? Aí, tá aqui. Campo Grande é quente, né?
É quente, sim. É bem quente. Bom, eles falam, né? Eu nunca fui lá, mas quem vai diz que é Campo Grande e Bangu, né? É, São os lugares. Você é da onde, Pastor Chicão? Sua rapaz, naturalidade, você é natural da onde? Cidade? eu sou natural de São José do Calçado. Aí pertinho? É zona rural, na verdade, né? Ah, sim. Aí, Você então é da zona rural. sim, eu nasci lá, depois me mudei para Bom Jesus com 10 anos. E você é pastor há quanto tempo? Hoje é que dia do mês? Rapaz, 13, hoje é não, dia 13. 13 ou é 12? abril. Dia 23 de abril, eu fiz 15 anos de consagração no ministério. 15 anos. 15 É, anos não são 15 dias, né? É uma caminhada, né? verdade, verdade. É uma E eu sou, caminhada. eu me sinto um privilegiado, sabe, Fábio? É. Eu nunca fui pastor titular de nenhuma igreja, Uhum. mas eu tive bons pastores, pessoas com quem eu aprendi muito nesses 15 anos. Isso é É, muito útil. eu poderia dizer o mesmo, né? Eu sou pastor titular de uma igreja hoje, mas enfim, eu, eu aprendi muito também. Eu tive três pastores, né? Três pastores na minha caminhada cristã: o pastor Aguinaldo de Ponte Nova, o pastor Sebastião Roberto, o pastor Walter aqui em Porciúncula. E eu pude aprender um pouco com cada um deles, né? Temos, Vamos. Pode ir lá. temos um pastor em comum, É, um pastor em comum, o pastor Sebastião Roberto, né? verdade. É verdade. Pastor Chicão, nós podemos então dar início? Nós já temos Podemos, aí 8 pessoas, né? O pessoal que vai podemos. chegando. Deixa eu ver quem chegou depois aqui. O Vitor tá rindo. Pastor Flávio entrou. Pastor, eu tô ruim de vista, rapaz. O negócio tá feio do meu lado. A Rosane Brito, Ó, o entrou Johnny. o Johnny, a Rosana, a Dilsara. Dilsara é lá de Celina, no Espírito Santo. É mesmo? Sim. Rosana mora em Espírito, Itaperuna. Espírito Santo está presente aqui então. Sim, Então vamos lá, vamos começar do começo, dentro daquilo que vamos nós nos começar propomos com. a falar e a fazer hoje. Nós estamos com a proposta, para quem está nos ouvindo hoje, de falarmos sobre a superação nos momentos de crise. O pastor Chicão, inclusive, ele tem, né, uma história de vida muito bonita de superação, de vencer obstáculos, barreiras, né? Eu já ouvi o seu testemunho pessoal. Quando você veio aqui em Porciúncula, né, foi quando eu ouvi o seu testemunho pessoal, você falando das suas limitações na infância, né, das questões da superação também com relação à família, né, as dificuldades que você enfrentou. Eu me lembro disso muito bem. Você tinha dificuldade, me parece, até de celebrar o Natal ou algo desse tipo, não era? O aniversário, alguma coisa assim? É verdade, Fábio. Meu pai cometeu suicídio no dia que eu fiz 5 anos de idade. E foi muito difícil crescer com isso. Depois eu fui morar na casa do meu avô. E existe uma história em relação ao Natal, você citou. Eu não gostava do Natal e eu não entendia por quê. Até que um dia eu, conversando com a minha mãe, ela me contou de uma história que tinha acontecido. Eu fui espancado pelo meu avô me bateu muito, exatamente no dia do Natal. E nós passamos, a minha mãe, eu e meu irmão, o dia todo fora de casa e ficamos sem almoço. Meu avô era uma pessoa da zona rural, muito bruto. Enfim, eu compreendi aquilo
E o que eu aprendi que a vida me ensinou? Que uma vez que você identifica a causa, você precisa iniciar um processo de cura. E hoje, graças a Deus, em relação aos traumas do passado, eu estou curado. Perfeito, que bom, né? Deus é bom. Com relação a essa crise que nós estamos vivendo, pastor Chicão, qual a leitura que você faz deste tempo? Você poderia falar em todas as esferas, né? Aquilo que você pensa com relação à questão pandêmica, a todos esses turbilhões que nós estamos vivendo. Qual a leitura que você faz deste tempo, que é um tempo histórico que nós estamos vivendo, né? Nós estamos passando por algo que certamente vai ficar marcado na história do mundo, né? Ontem nós tivemos uma live com um professor de história, nós estivemos dizendo que os livros de história terão novos capítulos, né? Como que você tem enxergado isso tudo? Qual a leitura? Então, irmão, ontem eu comecei a assistir a sua live com o Rudi. Sim. E quando nós chegamos a esse momento, o momento que nós estamos vivendo, cada um vai enxergar esse momento e fazer uma leitura desse momento com as lentes da sua formação. O historiador com as lentes da história, o economista com as lentes da economia. Eu preciso enxergar, eu enxergo e eu preciso fazer uma leitura com as lentes da teologia. E quando eu olho para essa situação com as lentes da teologia, para que nós possamos ter uma compreensão correta desse momento que nós estamos vivendo, eu penso que nós precisamos fazer uma interpretação de um quadro maior. E a partir de uma interpretação desse quadro, fazermos uma leitura correta dos acontecimentos que nós estamos enfrentando neste tempo. Para mim, o quadro maior que precisa ser observado e interpretado é o sermão escatológico de Jesus, que está em Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13. E quando nós estudamos teologia, a grande maioria dos estudiosos entendem que esse sermão ele se divide em 4 partes. É exatamente a primeira parte que vai falar dos sinais que precedem a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você olha para Mateus, Mateus vai chamar esse tempo de período das dores. Que período é esse? Existe uma confusão em relação a isso. Esse período, chamado de princípio das dores, é o período que se estende entre as 2 vindas de Jesus Cristo. A primeira vinda, quando ele vem em humilhação, Filipenses 2,8 vai dizer, né? Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. E a segunda vinda que será em glória, quando ele vai voltar para julgar a humanidade e restaurar toda a criação. Lucas 21, 27 diz, né? Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Essa é a tradução mais comum. Eu gosto da tradução da King James, que usa uma outra palavra, diz que ele virá com poder e portentosa glória. Eu gosto dessa palavra. Eu acredito, se quiser me interromper, fique à vontade. Tá? Não, pode ir lá, pode ir lá. Eu acredito que nós estamos, irmão, num ponto da história que compreende o texto de Lucas 21, de 7 a 19. É o texto que Jesus vai falar, vai revelar os sinais, né, do fim. E esse texto vai falar de falsos profetas, de um falso evangelho, e nós sabemos que isso existe desde o nascimento da igreja, que isso vem acontecendo. Jesus vai falar de guerras e revoluções. E é interessante que quando Jesus fala de guerras nesse texto, nesse contexto, o mundo estava vivendo a chamada Pax Romana.
que havia sido instituída por volta do ano 28 a.C. por Augusto. Só que, cerca de 40 anos depois dessa palavra de Jesus, iniciaram-se algumas revoltas dentro do Império Romano. Anos depois vieram as invasões bárbaras. E desde então, não houve um único dia na história da humanidade que não houvesse guerra ou rumores de guerra. O texto vai falar de grandes terremotos. Se nós olharmos para a história desses eventos, eles estão cada vez mais frequentes e mais fortes. Em novembro do ano passado, a revista Isto É escreveu uma matéria que só no ano de 2019, na Itália, foram mais de 14 mil abalos sísmicos. Mas o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de epidemia, de pandemia, que também o texto trata, o texto fala disso. O que é isso? É propagação de doenças. Se você pegar o texto de Lucas 21, você vai ver que Jesus diz que essas epidemias irão acontecer, e ele diz assim, que leva a devastadora falta de alimentos. Por que isso acontece? Porque vem a pandemia, vem a epidemia, esse é o nome que quiser. Existe, então, um colapso do sistema financeiro, das estruturas de governo e sociedade. Quando nós olhamos para a história, se nós voltarmos lá no século XIV, nós vamos ver que está registrada a pior epidemia da história da humanidade, que foi a peste negra, onde mais da metade da população da Europa e da Ásia morreram. Nós precisamos entender que Jesus Cristo profetizou que tudo isso iria acontecer até a sua segunda vinda, ou até a sua volta, quando todo mundo será restaurado. E ainda dentro desse contexto, eu gostaria de fazer só algumas considerações para encerrar essa resposta. Primeiro, as calamidades, elas existirão até a volta de Jesus. Isso marcará o mundo, acontecerá até que Jesus Cristo venha para julgar a humanidade e restaurar a criação. Nós não teremos paz. É ilusão achar que tudo vai melhorar. Não vai. Outra coisa, são sinais de que o mundo caminha para o fim. Ah, que é isso, pastor? Não, é bíblico. Nós não temos como determinar quando o fim vai chegar. Mas quando nós olhamos as calamidades, sejam elas quais forem, precisamos entender que elas não estão marcando uma data para o fim. Não é isso que está acontecendo. Igual nós escutamos, eu particularmente escuto muitas pessoas, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Eu creio nisso, Jesus está voltando há quase 2.000 anos. Ele profetizou que tudo isso iria acontecer. Essas coisas acontecem para nos dar certeza de que o fim virá. Desde que foram profetizadas, elas estão acontecendo. Precisamos ter isso em mente. Outra coisa, isso é muito particular para mim. É necessário que essas coisas aconteçam para mostrar a nossa fragilidade. Vamos olhar para esse momento. Em pouquíssimo tempo, todo o sistema mundial virou um caos. Deus está mostrando para a humanidade que nós dependemos dele. Isso serve para quebrar a arrogância do ser humano, a arrogância do homem. O homem precisa entender que não tem o controle do seu destino, ainda que ele queira. Deus está acima, é Deus quem determina como as coisas irão acontecer. E eu acho que esse tempo está sendo um tempo de reflexão exatamente nessa direção.
Outra coisa, pode falar. Essa situação, quando nós olhamos para Gênesis 3,17, ela mostra a profundidade, o quão profundamente o pecado do Éden afetou o homem. Jesus diz para Adão, olha, maldita é a terra, Adão, por sua causa. E a última explicação, Padre. Deu uma travada aí? Parece que o pastor Chicão está com problema lá na conexão. Oi. Deu uma travadinha, eu não entendi a sua conclusão aí. Deu uma travada aí, eu não entendi a sua conclusão. Eu estou dizendo o seguinte, que esse momento nos faz ansiar a vinda de Jesus Cristo e o reino de paz e prosperidade que ele prometeu. Quem conhece Jesus anseia por isso. E esse momento nos leva a refletirmos a respeito. Ok. Sobre o início da sua fala, pastor Chicão, eu queria deixar claro que a ideia aqui de trazer convidados de várias vertentes, digamos assim, é justamente para que nós possamos ouvir num tempo de que nós estamos aí confinados, né? Nós precisamos ouvir o que as pessoas estão pensando e a ideia é essa, tá? Muito boa. Eu ontem estive com um professor de história, hoje estou com você, da área da teologia, bem dentro de uma perspectiva escatológica, a sua resposta. E sexta-feira eu vou estar com um jovem amigo meu de Ponte Nova, que ele é monitor de curso pré-vestibular, que a turma está aí passando um perrengue nessa área, né, devido aos calendários que podem ser mudados, né, com relação ao Enem, e todas essas questões, né? Então, nós teremos também uma live nessa direção. Então, é muito bom ouvir dentro daquilo que você pensa, mesmo que algo seja contrário ao meu pensamento. Eu não estou dizendo que seja, eu estou dizendo que, mesmo que, né, seja algo que eu não concorde ou que venha estar dissociado daquilo que eu penso, é importante te ouvir, é importante a gente ter esse diálogo aqui e pensarmos sobre tudo isso. Né? Algo que você falou, que eu penso, que toda leitura que nós fazemos com relação à sociedade, aos nossos dias, às interpretações bíblicas, elas devam passar pelas palavras de Jesus. Né? E você frisou aí os evangelhos dentro dessa questão escatológica. E algo que eu achei interessante que você disse é que a impressão que nós temos nos nossos dias, ou neste tempo, é que as pessoas têm marcado uma data, né, e uma hora para essa segunda vinda de Cristo. E isso é perigoso, porque, né, se nós fôssemos olhar até historicamente, né, como você disse, a peste negra, a peste bubônica, né, a gripe espanhola, foram fatos históricos que provavelmente nesta época também houve essa leitura, né? Ó, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu me lembro de uma história que um tio meu já falecido nos contava que eles tinham alguns funcionários, né, no sítio, na roça, e esses funcionários eles eram crentes, né? Isso na década de 60, 70, onde o número de crentes era bem reduzido no Brasil. E eles estavam lá no campo, trabalhando na terra, e de repente passou um avião da FAB. E quando esse avião passou, né, e é bem atípico, né, naquela época, eles saíram correndo para dentro de casa, Jesus está voltando, se ajoelharam, começaram a pedir perdão. E esses fatos, né, eles narram um pouco sobre o que a falta de compreensão, né, deste tempo tem causado nos corações, né, o efeito que tem causado nos corações com relação a isso. É fato que Jesus vai voltar, né, mas não há como nós medirmos o tempo, né, ou falarmos sobre o tempo, ou sobre a data, né, mesmo que os
os acontecimentos sejam proféticos, né, digamos assim, ou concretização de profecias de Jesus, nós precisamos nos manter ligados, né, e acalmar o coração, né, na expectativa de que um dia ele vai voltar sim para buscar a sua igreja, mas que nem todas as coisas elas se traduzem da forma como as pessoas por vezes pensam e interpretam, né? Verdade. Enquanto igreja, rapaz, você já passou por um período de dificuldade, eu estou falando assim, dentro da perspectiva de igreja, né, de ajuntamento, de coletivo, de assembleia de pessoas. Em algum momento na sua vida cristã você já passou por um período assim tão difícil? Fábio, não sei se o áudio melhorou aí. Melhorou, deu uma melhorada sim. Quanto a essa pergunta, rapaz, eu pensei muito na resposta. Parece uma pergunta simples, mas para mim não é. E a minha resposta é não. Eu vou explicar por quê. Por que que este momento não tem sido o pior? Sim. Eu vou responder isso a partir da perspectiva de comunidade de fé, Uhum. de igreja local. Há cerca de 11, 12 anos atrás, eu vivi um momento pior do que esse que nós estamos vivendo. Isso a nível de igreja local. A questão hoje ela é mais universal, talvez, a palavra. Sim. O principal problema que nós enfrentamos hoje enquanto igreja é o afastamento. O distanciamento das pessoas que nós amamos estar juntos. E nesse contexto de mais de uma década atrás, o problema era o seguinte: eram pessoas que se amavam e estavam se machucando mutuamente por questões internas da igreja, por problemas entre líderes. Então, irmão, não é, para mim, o pior momento que eu tenho vivido na minha vida cristã. Não é uma experiência dentro da questão eclesiológica, dentro de comunidade de fé, que você tenha passado pior. Eu digo que, para mim, tem sido a pior experiência. Já passei, né? Todos nós passamos por dificuldades dentro de sistemas, né? Eu digo que toda denominação ou todo método não deve ser traduzido como igreja. Pelo contrário, são sistemas humanos que devem servir à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, né? Ela é orgânica e ela se mantém tendo Cristo como cabeça e as pessoas dentro da edificação mútua. Então, quando há essa quebra de aliança, quando ou como ocorreu nesse fato que você esteve nos relatando, é complicado porque é difícil, né, essas questões de relacionamento dentro de igreja, mas para mim, neste tempo, tem sido o pior tempo, um tempo mais difícil, nós temos encontrado grandes desafios a superar, né? Essa é a realidade. E nós vamos chegar ainda nessa ideia, dessa pergunta. Eu queria trabalhar, então, a terceira ideia dentro dessa proposta que nós temos. A crise nos oferece oportunidade de sair da estagnação? Eu não tenho a menor dúvida de que esses momentos oferecem sim essa oportunidade. Especialmente um tempo onde nós temos tempo para uma reflexão real e profunda acerca de tudo que nós estamos fazendo, acerca dos projetos que estamos envolvidos. Mas eu penso da seguinte forma: para que um indivíduo ou mesmo uma instituição possa sair da estagnação, antes de mais nada, ela precisa compreender o estado em que ela se encontra. E no nosso meio, pensando no meio evangélico, não é muito comum esse reconhecimento, não.
se nesse tempo que nós estamos vivendo, o indivíduo que está estagnado conseguir perceber o seu real estado e tiver disposição mental, espiritual e física, eu creio que nós podemos colher bons frutos enquanto pessoa. Por um outro lado, se nós pensarmos a nível de instituição, mais especificamente de igrejas, eu penso que cabe aos líderes uma análise sincera. Mas só que, para um líder admitir a estagnação de uma instituição, ele vai ter que admitir a sua própria estagnação. E diante disso, eu acho pouco provável que grandes mudanças ocorram. Infelizmente, obviamente. É interessante isso, né? Porque você decretar a falência de si mesmo é muito complicado, né? Muito, muito difícil. É muito difícil você ter humildade suficiente para reconhecer que em dado momento nós erramos. Eu, enquanto igreja, eu hoje, dentro dessa ideia de instituição, obviamente nós temos as nossas discordâncias, eu discordo de muita coisa, eu estou me relacionando a dentro dos sistemas, né? E hoje eu penso que, ou eu tenho feito, ou trazido para mim as palavras de Paulo, que eu me fiz prisioneiro, ou seja, hoje eu me sinto um prisioneiro dentro de um sistema para que de alguma forma eu possa contribuir para a libertação, vamos dizer assim, entre aspas, de todos aqueles que estão aprisionados dentro de dogmas e dentro de sistemas que não vai resultar em nada, não vai produzir nada. Eu percebo que a igreja ela precisa olhar mais para a sociedade. Eu digo que nós, vamos colocar assim, pastores, líderes, ou a igreja de uma forma geral, nós precisamos olhar para a Bíblia, interpretar a Bíblia de forma coerente, correta, mas também interpretar a sociedade, né? Interpretar a sociedade que nós estamos vivendo. E quando eu digo isso, não é relativizar valores absolutos. Valores absolutos são absolutos, não se negocia valores absolutos. Eu digo de se negociar valores relativos, questões que às vezes nos prendem, e eu penso que a igreja está tendo uma grande oportunidade de reflexão, de pensarmos fora da caixa, de podermos olhar para as pessoas, de fazermos uma pergunta que eu acho importante. Por que as pessoas não querem conviver conosco? Por que as pessoas não querem estar perto de nós? Isso eu estou falando da minha própria experiência, né? Eu poderia dizer assim, eu não estou generalizando, não estou trazendo a coisa no âmbito geral, mas o porquê disso? Por que as pessoas não têm o prazer de estar conosco se nós temos uma palavra de esperança, se nós temos o Cristo? Será que o Cristo bíblico não está sendo substituído por um Cristo que eu formulei dentro das minhas várias interpretações, ou dentro das minhas várias percepções, às vezes erradas? Então, eu penso nisso, sabe? Então, fechando essa ideia de momentos difíceis, pode ser para nós um trampolim, digamos assim, uma escada a subir. Eu acho importante isso. Acho importante a gente pensar dessa forma, de rever os nossos valores, talvez olhando para dentro de nós, para dentro das nossas instituições e percebendo isso. Concorda? Plenamente. Mas eu penso umas coisas que eu me cobro. Às vezes eu me acho covarde porque eu não me exponho, porque eu não falo. Sim. E ao mesmo tempo eu me sinto prisioneiro. Cara, se eu falar isso, talvez eu cause um estrago maior do que colabore para um crescimento.
Então, nos últimos tempos, eu tenho optado por orar e falar o mínimo possível, que é muito complicado. Eu imagino para você, eu não sou pastor presidente de igreja, não estou liderando igreja nenhuma, mas para vocês que estão à frente, para vocês que estão liderando, que têm uma visão diferente, eu imagino que vocês sofram muito mais do que eu. E o problema é que quando você pensa, e quando eu digo que eu penso diferente, eu não estou sozinho nisso, não. Né? Tenho Há muitas certeza pessoas que disso. compartilham do mesmo pensamento, e quando eu falo sobre isso, eu não estou dizendo que isso nos faz melhor do que as pessoas, é apenas um ponto de vista diferente. Cada um tem a sua liberdade de pensar, desde que não esteja sendo antibíblico. Aí já é uma outra questão. Nós estamos falando de sistemas, nós estamos falando de métodos, nós não estamos falando de princípios absolutos, nós estamos falando de questões relativas. E todas essas pessoas, eu te digo, alguns vêm conversar comigo no WhatsApp, e nós temos uma conversa franca e se abrem. Outros, eu sei que se sentem presos, né, e eu, de certa forma, consigo diagnosticar e poder ser naquele momento, uma palavra de esperança para aquela pessoa, porque é muito duro, né, você perceber algumas coisas. E na verdade, a intenção, né, ela é somar, ela é fazer com que a igreja procure olhar para a sociedade. A ênfase é essa, né, a igreja olhar para a sociedade. Sabe, o pastor Chicão, o grande problema é que, pelo fato das pessoas terem tomado para si algumas bandeiras ou alguns movimentos, até mesmo políticos, terem tomado para si algumas bandeiras de defesa que Jesus defendia, algumas pessoas nos interpretam errado, pensando que talvez você está militando sobre alguma coisa, ou sobre um viés político, ou dentro de uma ideologia. A ideia não é essa. A ideia é lutar por princípios que o próprio Jesus defendia. Agora, se um grupo ou outro se apoderou de bandeiras, de princípios dentro de uma determinada situação, que culpa que nós temos? Nós precisamos ser bíblicos, independentemente disso, né? O apóstolo Paulo ele vai falar sobre a superação nos momentos de crise, dentro de uma ideia de confiança em Deus, ou dentro de uma perspectiva, digamos assim, de contentamento, de se satisfazer em Deus. Né? Nós vamos perceber isso em Filipenses capítulo 4, quando Paulo vai dizer que ele aprendeu a estar contente em quaisquer situações. Ele vai dizer, eu sei estar contente tanto na abundância quanto na escassez. Isso serve de norte, de referencial para nós, porque Paulo estava num perrengue, né, passando por uma dificuldade no ministério, várias perseguições, prisões, e nós ouvimos um testemunho de um homem que viveu a experimentação em todas as esferas, nós poderíamos dizer ali, possíveis à humanidade. Como que você percebe isso, né? Essa questão do contentamento? É preciso muita resiliência, né, neste tempo. Resiliência é a capacidade de superar, né, os obstáculos. Nós poderíamos ter o testemunho do apóstolo Paulo para as nossas vidas e pensar que se ele, como homem, conseguiu, nós podemos também conseguir, dentro desse aprendizado, que é o contentamento? Irmão, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, a primeira coisa que nós desejamos humanamente e honestamente é que não aconteça comigo. Essa é a verdade. Mas para nós entendermos esse contentamento de Paulo, nós precisamos entender uma escolha específica que Paulo faz no seu ministério.
Paulo ele tinha muita consciência do seu direito de ser sustentado pelas igrejas em virtude do trabalho que ele fazia. Mas Paulo decide não usufruir desse direito. E por causa disso, Paulo, então, ele aprende a viver contente em toda e qualquer situação. O que acontecer estava bom para ele. Quando nós olhamos, nós vemos que Paulo passou por enormes necessidades. Paulo sabia o que era fome, o que era frio, o que era nudez, prisão, açoite, tortura mental, perseguição. Paulo teve grandes experiências de alegria e também de aflição. Mas nesse enredo, dessa luta ao longo da sua vida, o que aconteceu com Paulo? Ele aprendeu a viver contente. Observe a palavra, aprendeu. Esse contentamento, ele não vinha dele mesmo. Existia uma outra fonte. O seu contentamento vinha de Deus. É a única explicação. E contentamento, ele é um aprendizado para nós. Para nós, ele só se dá pelo exercício da confiança na providência de Deus. Se não for dessa forma, nós não vamos aprender. Quando nós olhamos para Paulo, nós aprendemos que o nosso contentamento, o meu contentamento, o seu, de todo crente, precisa estar mais em Deus do que naquilo que Deus pode nos oferecer. Das dádivas de Deus, né? A base do contentamento de Paulo era Jesus Cristo. Para Paulo era indiferente humilhação e honra, fartura, fome, abundância ou escassez. E todas essas foram situações vividas por Paulo. É só nós lermos as suas cartas. Só que o que acontecia com Paulo? Ele, apesar de tudo isso, aprendeu a viver contente. E isso só é possível quando o nosso contentamento está em Deus e não naquilo que nos cerca. Eu me lembrei de um amigo, um pastor amigo, pastor mais doido que eu conheço. Pastor Noel. O Noel vivia, rapaz, numa situação... Hoje, graças a Deus, está tudo bem, mas o Noel vivia uma dificuldade terrível. E o Noel estava sempre rindo, estava sempre bem. Eu falei, ô Noel, o que está acontecendo, irmão? Você está sempre bem, rapaz. Eu sei que o negócio não está bom do seu lado, não. Ele falou assim, Estão, a minha felicidade independe do que está acontecendo em minha volta. A minha felicidade está em Cristo. Quando nós olhamos em uma outra direção, quando o homem autossuficiente, ele enfrenta a vida, ele enfrenta a morte, ele faz isso sempre com os recursos encontrados dentro dele mesmo. Por isso ele se desespera, por isso ele nunca está satisfeito com nada. Paulo encontrou o segredo da vida, Fábio. E o segredo da vida está em Cristo. Está em compreendermos que Cristo é suficiente. Paulo estava sempre consciente da sua total dependência de Deus. E nós precisamos disso. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos entender que o Senhor é suficiente. E Paulo diz, quando ele escreve segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 5, né? Que a nossa suficiência vem de Deus. Diferente de mim, Paulo, quando você olha para a vida de Paulo, ele não tem altos e baixos espirituais por causa da mudança das situações à sua volta. Paulo não era vítima de circunstâncias, mas vitorioso sobre todas elas, porque ele estava contente em Cristo. E Filipenses 4,13, Paulo diz que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece.
Ele podia todas as coisas dentro da vontade de Deus. É exatamente esse o poder. O poder da vitória sobre todas as demandas do nosso dia a dia. Paulo encontrava em Cristo todos os dias esse poder para enfrentar as necessidades. Ele só estava, e eu e você, qualquer crente, só vai estar habilitado a enfrentar todas as circunstâncias neste tempo e em qualquer outra época, porque é Jesus quem nos fortalece. Não existe outro caminho. Se nós não entendermos isso, se nós não crermos dessa forma, nós vamos nos desesperar. É verdade. Muito bom a explanação. É o tempo de separar, ou deixarmos de ser meninos, né? De separar os maduros dos meninos. Exatamente. Eu acredito que é lógico que os imaturos, de uma forma natural, eles vão sempre estar presentes na igreja, porque a igreja não para de crescer, então nós sempre teremos. Mas o problema do imaturo é quando ele é um imaturo velho de igreja, né? Aí é que está o problema. Então não há o contentamento, porque, como você disse, né, o nosso contentamento, a satisfação, ela deve estar em Cristo. Nós temos mais algumas pessoas conosco aqui, pastor Chicão. Nós temos o Braulio, meu amigo. Brasil, seu amigo, né, ele está falando que o momento da igreja é bom para analisarmos o quadro, né, dos líderes, né, aqueles que preparam o rebanho. Se esse rebanho foi treinado para a religiosidade ou para o caminho de Jesus, né? Se de fato nós estamos vivendo uma igreja discipuladora, uma igreja que serve a Cristo ou uma igreja que serve o sistema, né? É interessante isso, né? Nós pensarmos sobre isso. Nós temos outras pessoas, nós temos a Nil está conosco, a Nilzilene. Obrigado, Nil, mais uma vez por estar conosco. Né? A Cris aqui é do Walter, rapaz. Me parece que eles estão morando lá na região de Belo Horizonte. São de Ponte Nova. Eu os conheço de Ponte Nova. Um abraço para vocês, Cris. Deus abençoe. Tanto tempo que eu não os vejo. Né? Que legal vocês aqui conosco. A Manancial Livraria está aqui, a Manancial Livraria. Nós estamos sempre juntos. É o Amarildo? A Gabriela Pimentel. Tem aí alguém que entrou agora, a Cláudia Assis entrou. Então, gente, nós já estamos partindo para o final. Não acabou ainda não, né? Mas nós queremos ainda pensar, né? Nós já estamos perto do fim aqui. Eu não sabia que o Instagram limitava 1 hora a live. Ontem eu tive que retornar para uma live que nós estávamos fazendo, porque o negócio rendeu, rapaz. Né? Juntou um professor de história e um pastor. Aí o negócio, né? Hoje são 2 pastores, mas nós estamos nos contendo. Né? Pastor e professor de história gosta de falar a beça. Né? Pós-pandemia, Chicão, a igreja deverá descobrir diferentes caminhos. Né? Nós já entramos um pouco no assunto, com relação à sua eclesiologia, aos seus métodos. Nós devemos aí pensar na ideia de reinventar os passos a seguir, porque o mundo não vai mudar, o mundo já mudou. Isso é um fato. Né? Nós teremos aí talvez um resquício aí desse tempo que nós estamos passando de no mínimo 5 anos para tentarmos superar definitivamente toda essa questão. Né? Eu acredito, né? Dentro dessa perspectiva econômica. Eu estava pensando, nós estamos há 15 dias, não é isso? 15 dias, 17 dias, 18 dias aí do meio do ano, rapaz. Verdade. No meio do ano, o que nós fizemos esse ano, né? Enchentes, agora a pandemia, o negócio está estreito mesmo. Mas vamos lá. Qual o caminho? Devemos nos reinventar? Os passos a seguir. Dê para nós aí o norte. Irmão,
eu vou fazer algumas colocações aqui que pode parecer utópico. Eu penso que nós teremos a oportunidade de voltar a sermos igreja segundo os propósitos de Deus. Se nós olharmos para o contexto evangélico brasileiro, e eu pensei a partir do Brasil, e pensando em igrejas sérias, igreja no sentido real da palavra, talvez surja aí na cabeça de alguns, o que esse pastor quer dizer com igreja séria, né? Para mim, igrejas sérias são aquelas que têm a Bíblia como suprema autoridade em todos os assuntos de fé e prática. Ponto. A igreja, você colocou bem em algum momento da nossa conversa, a igreja ela precisa ter uma identidade sociocultural. A igreja ela é uma instituição social. A sua natureza e a sua função são determinadas por fatores culturais. Mas a igreja precisa ter uma identidade bíblica. E eu, quando vejo... eu sou crítico pra caramba, cara. Eu percebo que a igreja ela está perdendo essa identidade. Por isso que eu te convidei. A igreja ela é um organismo vivo, um organismo criado por Deus. Deus revela na Bíblia a sua natureza, a sua missão. Mas o que tem acontecido? Fatores humanos, em muitos momentos fatores humanos individuais, têm moldado a igreja. Mas a questão básica é a seguinte: a questão da identidade da igreja precisa estar ligada aos desígnios divinos. Não existe identidade real de igreja fora disso. Nós precisamos partir de um pressuposto. O pressuposto para mim é o seguinte: tem que ficar muito claro qual é a natureza e a missão da igreja a partir da própria Bíblia. E eu não tenho a menor dúvida de que a eclesiologia, dentro do nosso ramo teológico, precisa de uma reforma bíblica urgente, cara. Não tem nem bons materiais sendo produzidos nessa direção. É bem possível que entre todas as nossas doutrinas, a eclesiologia é a mais carente de atenção. Precisa ser reexaminada. Porque só a partir disso, as mudanças necessárias nas nossas práticas eclesiais irão acontecer. Precisamos examinar os nossos programas, as nossas estruturas, tudo à luz da natureza e missão da igreja. Quando nós definirmos a natureza e missão da igreja segundo as Escrituras, nós teremos bases para determinar as suas práticas, a forma que a igreja vai agir. Só assim vai ser possível conseguir uma reforma. No início eu disse que pode parecer utópico, né? Mas você sabe qual é a verdade? Eu acredito, irmão, que seja tão possível quanto necessário. Tarefa é fácil? Não. Não porque exige trabalho. Apesar das dificuldades, eu tenho certeza que existe esperança. Eu poderia afirmar que existe esperança. Mas essa esperança não está em mim. Essa esperança não está nas próprias igrejas, como se essas fossem entidades autoexistentes. Então, onde está a nossa esperança? A nossa esperança está em Deus, irmão. Segundo o texto bíblico, Deus criou a igreja segundo os seus propósitos eternos. Eu tenho esperança. Cristo prometeu que ele iria edificar a sua igreja e as portas do Hades, do inferno, não irão prevalecer contra ela. Mateus 6,18. E temos que ter a motivação correta. Precisa ser o amor à igreja. Precisamos olhar para o texto bíblico, estudá-lo,
precisamos refletir sobre as maneiras em que o ensino pode melhor se expressar dentro do nosso contexto atual. Criatividade, sim, sempre. Mas criatividade orientada pelas Escrituras. Para que nós possamos abençoar a igreja que Cristo ama, é necessário nós temperarmos as nossas análises acerca desta igreja com amor. Eu gosto de uma frase do Martin Luther King, que ele diz o seguinte: se você deseja mudar alguém, você deve amá-lo. Falamos de eclesiologia e dentro da pergunta tem a palavra método. Eu imagino que métodos são esses que nós temos visto por aí. Sim. E quanto aos métodos, irmão, os que eu conheço, eu não conheço todos, eu sou o cara que não gosta de nenhum deles. Nenhum deles. Eu não acho que eles sejam ruins. Não é isso. Sim. Só que eu entendo que a realidade de uma metrópole é uma realidade totalmente diferente, por exemplo, de Antônio Prado de Minas. Nem melhor, nem pior. Com certeza. Mas diferente, com certeza. E a minha cabeça, como é que ela funciona em relação a isso? O que não quer dizer que a minha forma de pensar seja certa e nem que seja a solução de todos os problemas. Mas eu penso da seguinte forma. Antes de mais nada, o pastor Fábio Miller precisa entender que muito antes dele, ou de qualquer outro, Deus tem um projeto para alcançar o povo dele que está em Antônio Prado. Cabe ao pastor Fábio, então, buscar entender a direção que o Espírito Santo de Deus quer que a igreja caminhe. Isso exige tempo. Porque essa compreensão só se dará mediante oração e disposição para ouvir a voz de Deus. Uma vez compreendendo o que Deus quer, e aí conhecendo a realidade sociocultural de Antônio Prado, desenvolva uma estratégia, um método. O que não dá, Fábio, é para pegar um pacote pronto. Com certeza. Não é porque está dando certo na cidade ou mesmo no bairro tal que vai funcionar dentro da nossa realidade sociocultural, cara. Eu acho que a igreja tem perdido muito nisso aí. Em suma, nós vamos voltar à mesma ideia da igreja olhar para a sociedade, perceber a sociedade. E eu queria terminar esse tempo, né, depois da sua fala, que foi relevante, com um provérbio que eu gosto muito, que diz que Deus fez tudo bom, mas o homem procurou muitas invenções. Verdade. Eu queria agradecer a todos que estão conosco. Nós estamos terminando. Provavelmente nós estamos aí no último minuto, não porque nós queremos, mas porque o Instagram está nos limitando a isso. É somente 1 hora. Pastor Chicão, muito bom. Nós poderíamos ficar aqui mais 1 hora conversando. O assunto é excelente. Se pudermos marcar outra data para outra vez, dentro de uma outra perspectiva, de uma outra temática. Tá? Muito agradecido. Nós temos aí 24 segundos para terminarmos. Deus abençoe a todos, tá? Pastor Chicão. Amém. Eu agradeço, me senti honrado em estar aqui. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. A todos aqueles que participaram aí, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Irmão, estamos juntos para qualquer coisa que precisar. Amém.